Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de novembro de 2022, e nós estaremos transmitindo hoje a nossa aula de número 135 e o tema que nós estamos ainda com ele em vigor são as práticas eclesiásticas, usos e costumes. Mas nós temos ainda algumas questões dentro dessa temática aqui em nossa programação. Imagino que ainda teremos, quem sabe, ainda mais uma live, né, a respeito desse tema, e aí depois nós estaremos avançando para um novo temário, mas para nós é uma bênção podermos, todas as quartas-feiras, não é, de forma online, através do Instagram. É importante que se diga que online exclusivamente através do Instagram, sempre com a participação do pastor Ciro Zibordi, e estar com os irmãos. E também reafirmar que, ainda que aconteça de forma online pelo Instagram nas quartas-feiras, na quinta-feira nós disponibilizamos, não é, o conteúdo da aula também através do nosso canal no YouTube, CETADB. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, você pode fazer isso. Acesse aí o seu YouTube e esteja conosco, se inscreva em nosso canal para estar acompanhando, né, conosco as aulas, e não só as aulas, mas também tudo aquilo que nós produzimos e disponibilizamos para os irmãos ali através do nosso canal. Pastor Ciro Zibordi, seja bem-vindo, na paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor X, tudo em ordem? Rapaz, vai sempre melhorando. O Brasil está meio confuso, mas nós estamos perseverando na fé que uma vez foi dada aos santos. Temos que orar muito, né, pela nossa nação. Com certeza. E Com aguardar certeza. alguma solução, né, da parte de Deus. Mas seguimos firme, né, em oração, crendo na vitória. E produzindo, porque alguém tem que pagar a conta, não é? Alguém tem que pagar essa conta toda aí. E quem paga essa conta somos nós, brasileiros e brasileiras. Não podemos parar. Não podemos parar, não é? Não, nós não temos a opção de parar, né? Essa é a questão. Não temos a opção de parar. É verdade. Mas tá chegando bem aí, né? Som. Tá bem, pastor. Eu, pelo menos aqui, estou com a audição boa. Eu reposicionei ali a máquina do ar-condicionado para não atrapalhar aqui a nossa transmissão. E, enfim. Não houve nenhuma interferência, não, né? Porque eu tô sentindo algumas coisas meio estranhas, né, na minha rede social já faz tempo. O irmão sabe, vou contar uma coisa pro irmão. O meu Insta crescia uma média de 500 novos seguidores toda semana. Isso aí, ó. E às vezes acontecia algum evento assim especial, crescia 1.000. Quando houve aquele caso lá de alguns assuntos escatológicos que eu abordei, chegou a crescer às vezes até mais, 2.000 por semana. Mas 500 é uma média de anos. Já uns 5 anos mais ou menos aí que... O irmão sabe que Depois que você começou a falar mal do Lula, a coisa deu uma congelada? E eu não falo diretamente, né? Mas eu sei que algum emissário do mal identificou alguma coisa. Eu estou estacionado no 65,5. Não sai disso. Pessoas começam a me seguir, mas não sei, não ficou estagnado, né? Não sei. Eu acho estranho, né? Mas eu acho que deve ser alguma interferência, né? Mas vamos seguindo por aqui. Tá certo, então. O Rian Santos, oficial, está perguntando assim: posso fazer o curso do CETADB à distância? Com certeza. Qualquer um dos cursos ofertados pelo CETADB é possível que você faça à distância. Se você estiver seguindo o perfil do CETADB, ao final aqui da nossa aula, eu vou mandar uma mensagem aí, viu, Rian? Eu vou mandar uma mensagem para ti, para que você tenha as informações necessárias para se inscrever. Eu uso, só para aproveitar para responder um comentário aí, o irmão fez uma brincadeira, falou que a minha rede parou de crescer porque eu não uso fundo musical, mas eu não uso fundo musical na pregação, durante a pregação, ao vivo, porque aí é manipulação, né?
Porque você sabe que a música não é neutra, né? Agora, você colocar música num vídeo editado, ora, parece ser a mesma coisa, mas é uma diferença abissal, né? Entre você colocar fundo num vídeo editado e você usar a música paralelamente, junto com uma mensagem, para, né, conduzir, manipular o auditório, condicionar o auditório. Isso aí é diferente. Não tem cabimento fazer uma comparação dessa, né? Muito Desculpa bem. aí, pastor Arco. Não, tá jóia. Netinho Santos vai ficar gravada a live, sim, mas ela ainda será disponibilizada amanhã também no nosso canal no YouTube. Pastor, eu abri a Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 6, e eu vou ler aqui alguns versículos. Mateus 6. 6 e 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Eita glória! E na versão aqui, ó, Reina Valera, diz assim, ó, assim que, se a luz que em ti hay es tinieblas, quantas nos serão las mismas tinieblas? São muitas. Aproveitar que você está com a Reina Valera. Muitas tinieblas. Olha aí, olha o gancho. Olha o aproveitar que você está com a Reina Valera na mão, tá aqui, ó. Aqui não está errado não, viu, irmãos? Ó, perguntas. Perguntas escatológicas. Um desavisado. É o curso de escatologia do pastor Ciro, agora também em espanhol. 101 respostas às principais perguntas sobre a doutrina das últimas coisas. Eita, glória a Deus, olha aí. Perguntas escatológicas. Alguém desavisado vai olhar e falar assim, olha que absurdo, erraram bem na capa, colocaram perguntas. Deixa eu inverter aqui, ó. Deixa eu inverter aqui para compartilhar com os irmãos. Olha, perguntas escatológicas. Olha, perguntas escatológicas. Ficou top, né? 101 perguntas a los principales, a las principales, 101 respuestas, né? A las principais perguntas sobre a doutrina das últimas coisas. Ô, glória! Desse jeito aí, tá aí, ó. Esse é o mais novo lançamento do CTIM. Aí, o mais novo lançamento do CTIM, que está disponível, não é, para os nossos amados irmãos, especialmente aqueles que o espanhol é o idioma falado. Olha aí que maravilha. Olha aí, irmãos, da Argentina, perguntas Peru, da Bolívia. E não faltou Costa também Rica, aqui, ó. México. Esse aqui, ó. Discipulado cristiano. Esse é material para discipulado de novos convertidos. Está aqui, ó. Orientações práticas para desenvolvimento espiritual. Esse aqui, ó, discipulado cristiano, é material do CETADB. Na verdade, aqui é do CTIM, não é? Em espanhol. Deixa eu ver o que mais. Seminário Teológico Internacional, né? Com certeza. Também nós temos o SILC. Quem não está aqui, rapaz? Olha aí que coisa. O SILC é o curso para formação de obreiros em espanhol. Na verdade, é o curso para a instrução de líderes cristianos. É o curso de formação de obreiros traduzido para o espanhol. Esse é o mais novo lançamento do CETADB, aqui no caso pelo CTIM, para estar atendendo as nossas igrejas em Latinoamérica. Muito bueno, hermano. Maravilha. Pastor, furar as orelhas para colocar brinco não é a mesma coisa que tatuagem, já que na aula de número 133 nós falamos, né, a respeito de tatuagem. Aí essa pergunta estava também aqui na nossa programação. Furar orelhas não vai no mesmo sentido ali de fazer uma tatuagem? Irmão Eli Batista está com a gente, ele dizendo, o pessoal do CETADB não está para brincadeira. De jeito nenhum, meu pastor. O negócio é sério. Deus abençoe, irmão Eli. Irmão Eli é aluno do CETADB, é aí, próximo do pastor Ciro, né, do Rio de Janeiro. E a gente sempre tem conversado muito aí com o irmão Eli,
que é uma bênção para a nossa vida e para o nosso ministério. Isso aí vai na mesma linha da questão do brinco, né? Ele está falando de brinco, furar as orelhas. Para De brinco furar as não é. orelhas, Tatuagem. Vai na mesma linha da questão da tatuagem. A gente também falou da barba, né? Na semana passada. Foi. São várias questões aí que a gente considera. Veja, o cristão, depois que ele vai amadurecendo, né? Vocês sabem que o pastor Hércules e eu, apesar da aparência jovial, nós já temos aí alguma, não é? Algumas décadas. Pastor Hércules, aliás, hoje está com uma camiseta bonita aí, ó. Algumas décadas. Jovem, né? Então, apesar da nossa aparência jovial, nós já temos aí algumas décadas, né? Mas nós somos conservadores, nós somos pessoas assim que prezam os bons costumes e respeitamos o perfil da nossa igreja, que é um perfil conservador. Agora, posto isto, nós temos que considerar o seguinte: essas questões que nós estamos aqui abordando, que a gente responde, até porque nós valorizamos todas as perguntas, e nós resolvemos até, o pastor Ecos, na ocasião, ele até me pediu também opinião, e eu concordei com ele, de nós criarmos uma sessão, uma série específica para atender os irmãos nessas questões, porque chegavam muito para nós, né? Mas esse tipo de pergunta, assim, com todo respeito, para nós hoje é uma questão secundária, não é uma coisa assim que é relevante para a nossa fé e tal, porque nós temos a plena convicção de que a nossa salvação ela é pela graça. Então nós não estamos presos a isso. Agora, claro, uma vez que somos salvos pela graça, a nossa própria vida, o mestre Antônio Gilberto dizia que nós somos o ornamento da doutrina. Paulo também falou que nós somos cartas, né? E tem pessoas que não leem a Bíblia, mas leem a vida do crente. Então, o crente, ele tem uma identidade. Nós, da Assembleia de Deus, temos essa posição de que o crente ele tem que ser diferente, inclusive na sua maneira de vestir, na sua maneira de se apresentar, a sua linguagem. Veja que nós não somos dados a gírias. A gente pode usar uma ou outra palavra, assim, mais uma frase popular, coloquial, e a gente sempre enfatiza, olha, na linguagem popular, porque nós não usamos uma linguagem chula, nós primamos por uma linguagem sã, como a própria Bíblia diz. Aí todas essas questões aí, piercing, brinco, tatuagem, veja, não são elementos que estão relacionados com a nossa maneira com o nosso perfil, digamos assim. Mas, veja, a gente respeita as denominações, as tradições. A gente aqui nessa live, nós estamos falando não só para assembleanos, embora nossa linha de conduta seja pautada pela declaração de fé da Assembleia de Deus, pela Bíblia, sobretudo, né? Mas a nossa declaração de fé, claro, ela honra as Escrituras. Então, nós temos um manual, por assim dizer, de conduta, às vezes um manual não impresso em livros, mas que já está também gravado no nosso coração, porque nós somos pessoas que há tempos, né, estamos aí convivendo com esse tipo com esse perfil, como eu falei, né? Então, veja, essa questão de furar orelhas não é doutrina bíblica. A gente não entra faz parte da identidade assembleiana, né? A questão da mulher ter uma roupa, uma apresentação não muito chamativa, o homem também não. Mas isso não é doutrina, isso tem a ver com a nossa identidade, com a parte de usos e costumes. Porque nós, hoje, inclusive, não é comum hoje os pastores ficarem determinando o que se deve ou não usar. As pessoas percebem, claro que nós temos um perfil. E às vezes, quando há algum exagero, o pastor ele fala também de púlpito, ele aconselha,
também em particular, como nós mencionamos na aula passada. Nós também não discriminamos os irmãos de outras igrejas, de outras denominações por causa das suas tradições. Aliás, eu contei aqui, acho que numa live, já faz tempo, de uma ocasião em que eu fui pregar numa igreja. Eu era muito jovem, já faz tempo isso, e o culto foi se desenrolando, o tempo foi passando e tal, e o pregador, para resumir a história, que a história é longa, mas aí o pastor me passou para pregar, já era muito tarde, depois das 9h30, quase 10 horas, e eu não queria pregar, eu estava ali meio já irritado, mas quando o pastor falou, olha irmãos, agora é a hora mais importante do culto, e eu olhei assim, aí eu, pior que é mesmo, aí quando eu olhei assim, eu vi que o olho das pessoas brilharam, né? Algumas pessoas estavam esperando aquele momento, então eu, em consideração aquelas pessoas, eu até comecei a pregar, citar um texto bíblico e tal, mas pensando assim, eu vou falar uns 5 minutos. Mas ali o povo reagiu, eu também senti ali alguma coisa diferente da parte de Deus. Acabei pregando meia hora, já era mais de 10 horas. Mas quando eu terminei a pregação, o pastor parece que não estava muito contente, resolveu pregar em cima do que eu tinha pregado, e lá se foi mais pelo menos meia hora de pregação. Eu achei interessante que depois ele fez um convite. Eu tinha feito o convite e ninguém tinha ido para frente. Ele insistiu, também ninguém ia. Mas dali a pouco ele olhou, ele viu que tinha uma senhora assim, que eu vi de longe, ele estava com uns brincos assim, aquelas argolas, dava para ver de longe. Aí o pastor falou assim, a senhora já é crente? Ela balançou a cabeça, falou assim, graças a Deus, né? Eu falei assim, bom, eu pensei comigo, ela é de alguma outra denominação, né? Porque a Assembleia de Deus, nós não temos costume, né? Pelo menos não tinha, agora está mudando um pouco, mas em geral não tínhamos, né? O costume, não que isso seja pecado. Mas aquela senhora estava de brinco e o pastor falou assim, essa senhora aí, a senhora aí, ela falou, graças a Deus, né? Aí ele virou para o coral, que estava assim, à sua direita, né? E falou assim, irmãos do coral, crente usa brinco? Aí os irmãos do coral balançaram a cabeça e falaram, não. Aí ele se voltou para a mocidade que estava à sua esquerda e falou assim, jovens, crente usa brinco? E os jovens, não. Aí as criancinhas estavam assim à frente. Aí o pastor, até as criancinhas, na sua ingenuidade, participaram daquilo, né? Crianças, crente usa brinco? E as crianças, não. Aí ele falou assim, então traga essa senhora aqui que ela tem que se converter. Aí os diáconos foram lá, pegaram aquela senhora pelo braço. Eu não queria estar na pele daquela senhora, muito constrangida. Puxaram aquela senhora pelo braço, insistiram, levaram ela para frente. Aí eu pensei comigo, naquela época já, né? Que eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje, mas naquela época eu já pensei comigo, meu Deus, este homem está querendo mudar a pessoa de fora para dentro. Sendo que a transformação que o Espírito Santo faz é de dentro para fora. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Agora, veja, se a transformação não ocorreu do lado de dentro, que adianta você querer que a pessoa mude do lado de fora? Então, nós consideramos que essa parte exterior, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância como parte da nossa identidade. Mas nós, sobretudo, pregamos o Evangelho, ensinamos a sã doutrina para que o Espírito Santo haja em conexão com a palavra e a pessoa seja mudada do lado de dentro. Porque se não houver a mudança interior, não adianta nada a pessoa também mudar o exterior. Agora, quando a pessoa é mudada por dentro, quando o Espírito Santo muda o interior da pessoa, molda o seu caráter, aí fica mais fácil, né? Para a pessoa também perceber que, olha, aqui o pessoal tem um costume diferente, aqui eles têm uma maneira de se vestir, eu vou me enquadrar, eu vou procurar andar como eles, porque eu faço parte agora desse grupo. Esse grupo tem uma identidade, não adianta a pessoa querer ser diferente. Até os jovens do mundo, veja, os jovens eles têm lá as suas tribos, e se eles se vestirem de maneira diferente daquela tribo, ele é rejeitado pelo grupo.
Então, quem faz parte de uma denominação também tem que entender isso. Cada denominação tem o seu perfil. Então, é por isso que algumas coisas a gente não dá peso de doutrina, porque seria legalismo, né? A gente não entra por esse caminho do legalismo hoje, de querer colocar novas regras, não toques, não proves. Não, mas respeitamos o nosso perfil assembleiano, que envolve teologia. Aí sim, isso é Bíblia, isso aí tem que ser preservado. Teologia, a parte eclesiástica, que também tem a sua importância, e a parte consuetudinária. O perfil é um só. Quando a Bíblia fala de doutrina e forma de doutrina, quando a Bíblia fala de doutrina e também de tradição, e a Bíblia fala que nós temos que respeitar a tradição de nossos pais, a pessoa que não quer obedecer isso e que se rebela, também está sendo desobediente. Com certeza. Então, também está trazendo embaraço para a sua vida, né? Então, tudo isso nós temos que amadurecer, né, sobre essas questões para podermos abordá-las, né, de maneira equilibrada. Maravilha, meu pastor. Olha, quero aqui cumprimentar a todos que chegaram depois do início aqui. A paz do Senhor a todos. Eu já vi que se identificaram os nossos irmãos maranhenses, cearenses, paraenses e pernambucanos. Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos. Olha o Anderson aí, ó. Atende aí o pedido do Anderson. Ô, meu irmão, é o Anderson, é isso aí, ó. Eu Anderson Antônio. Quero mandar paz para Pedro de Toledo, São Paulo, é isso aí. Estado de São Paulo, maravilha. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de número 135. Maravilha. Vocês acreditam no inferno? Rapaz, da mesma forma como acreditamos no céu. Inclusive, estou querendo ir para lá. A cerveja caseira, pastor Ciro. O irmão está querendo ir para o céu, né? Ir para o céu, com certeza. Acredito no céu e estou querendo ir para lá. Olha aí, a Nova Fátima na Bahia está ligado. Deus abençoe. Guarulhos em São Paulo, Fortaleza no Ceará, Monte Sião, Minas Gerais. Olha aí o nosso povo aí. A cerveja caseira, aquela que é feita pelos nossos irmãos italianos, podemos beber um golezinho assim, uma coisinha à toa? São Luís Gonzaga, receba o nosso abraço. Bom, nós não fazemos distinção, né, entre bebidas que são alcoólicas, né? Sendo alcoólico, não importa se é italiano, francês e tal. É como a champanhe, né? A champanhe até tinha uma música famosa, né? Champanhe. Diz que o camarada que cantava era italiano, né? Uma coisa assim. E esqueci agora da história. Eu ouvi na faculdade que parece que porque champanhe, na verdade, é um espumante de uma região chamada Champagne, mas tinha outros espumantes da mesma, até melhores, né? Na Itália. Ah, foi isso mesmo. Parece que o cantor cantava essa música e depois uma empresa francesa quis fazer uma propaganda com ele e ele disse, não, os nossos espumantes lá na Itália são melhores, uma coisa assim. Não lembro mais. Mas, veja, nós não fazemos distinção na questão da bebida alcoólica. Sendo bebida alcoólica, nós, da Assembleia de Deus, o pessoal está rindo, nós, da Assembleia de Deus, nós pregamos, veja, líderes da Assembleia de Deus sempre pregaram desde o início, e nós mantemos essa tradição. Alguns irmãos de outras tradições até riem de nós, né? Com todo respeito aí, os presbiterianos até riem, né? Porque nós pregamos a abstinência de bebida alcoólica. E eles muitas vezes citam aqueles textos. Não, mas Paulo falou que é embriaguez, né? Não vos embriagueis com vinho. Então o pecado está assim na embriaguez. Os próprios irmãos também, embora eles nos considerem primos, né? Mas os irmãos da Igreja Congregação Cristã do Brasil também bebem um pouquinho e riem, né, do nosso procedimento. Mas é que essas pessoas, muitas vezes, não sabem que a Assembleia de Deus, ela cresceu muito, não somente em lugares nobres, em lugares onde há pessoas com um nível educacional melhor.
A Assembleia de Deus cresceu muito nas comunidades, nas favelas, nos morros, onde pessoas foram libertas de maneira miraculosa, extraordinária, do vício. Pessoas deixaram o vício das drogas, deixaram o vício da bebida alcoólica. Então, que sentido tem você pregar para pessoas que receberam essa transformação da parte de Deus, você dizer, não, olha, agora que você é crente, você pode beber, mas não pode se embriagar. Aí a pessoa vai e fala, então, aí começa a beber socialmente, e às vezes o alcoólatra começa bebendo socialmente, a pessoa que já foi viciada, ela não pode ver uma gota de álcool, pode desencadear todo o vício novamente. Então, por prudência e equilíbrio, porque, veja, a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. Você pode alegar, não, a Bíblia não tem mandamento dizendo que você não deve beber. A Bíblia diz que você não deve se embriagar, não vos embriagueis com vinho. Onde está na Bíblia que o crente não pode beber nem um pouquinho de álcool? O crente pode. Pois é, se você se basear só em mandamentos, você está certo. Mas a Bíblia não é só um livro de mandamentos. A Bíblia é um livro de princípios. E a mesma Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Fugir da aparência do mal, e etc. E a Bíblia também diz que devemos, olhando para Jesus, deixar também o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeiam. E o embaraço é citado primeiro. Às vezes, um pouquinho de bebida alcoólica que você vai beber até escondido, eu até ouvi falar, uma vez de um irmão, não me pergunte o nome dele, mas um pastor aí que diz que recebeu um outro pastor na casa dele e tal, e aí o pastor chegou lá na casa dele e para jantar, e daí a pouco a filha do irmão que estava convidando o pastor, o outro pastor, né, falou assim, pai, quer cerveja, pai? Quer cerveja? O jeito da criança falar. Aí o pai ignorou, fingiu que não estava ouvindo. A criança insistindo, daí a pouco a criança foi lá, abriu a geladeira, pegou a garrafa e colocou em cima da mesa. Então veja, a pessoa quer esconder o quê? Não adianta, você tem que ter a sua consciência diante de Deus. Né? Para que você vai esconder dos homens se você não pode esconder de Deus? Então nós temos essa posição da abstinência não só por questão de mandamentos, mas sobretudo por princípios. Porque nós entendemos que o vício, ele não começa da noite para o dia. Né? A pessoa às vezes começa bebendo de pouquinho em pouquinho e dali a pouco, quando ela percebe... Eu me lembro que uma vez eu estava num restaurante em São Paulo e eu conheci um irmão e nós começamos a conversar. E dali a pouco ele disse que era de uma determinada igreja, não vou falar qual é a igreja, porque senão alguém poderá generalizar e achar que todos são assim de lá. Mas aquele irmão falou assim, você bebe alguma coisa? Eu falei, eu bebo um suco aí. Não bebe nem um pouquinho de vinho? Eu falei, não, um suco para mim tá bom. Eu vou pedir um vinho. Aí dali a pouco o camarada veio, a taça lá, o camarada colocou, e o camarada parecia que entendia, fez aquele movimento assim. Chegou. Isso aqui é bom, hein? Põe mais um pouco aí. Dali a pouco o rapaz, quando voltou, falou, deixa a garrafa aqui. Aí ele conversando comigo, daqui a pouco ele foi ficando vermelho, foi ficando assim meio leve, e já começou a falar umas coisas que não tinham muito a ver. Quando eu olhei para a garrafa, só tinha um pouquinho assim no fundo, ele já tinha tomado a garrafa toda. Falei, meu Deus, né? E ali, quando eu saí com aquele irmão do restaurante, um irmão em Cristo, né? Mas já estava embriagado. Estava praticamente embriagado, porque bebeu a garrafa toda ali, e o vinho era um vinho forte, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Então, é a questão da prudência, do equilíbrio. E, claro, a vida particular de cada um, né, só Deus sabe. Ninguém tem nada que ver e ficar se intrometendo na vida das pessoas, na vida privada das pessoas. Agora, nós pregamos, nós temos essa conduta. A Assembleia de Deus, ela prega abstinência total. Então, respondendo ao nosso irmão, não importa se é cerveja caseira ou se é outra marca aí famosa, se é italiana, se é francesa, se não sei, não importa de onde seja, né? O bafômetro, pois é. Pois é, já pensou? A turma vai longe, rapaz. Então, já pensou?
né? Graças a Deus que a gente não tem esse problema, né? E então, pastor Egos, é isso. A resposta que eu dou para o nosso irmão é que respeitamos os irmãos de outras tradições, mas nós, Assembleia de Deus, mantemos essa posição da abstinência total. Só vai entender, na verdade, alguém a respeito dessa necessidade, né, da abstinência, quando você tem que tratar, por exemplo, uma família que está tendo dificuldade porque um pai, um filho, enche a cara, né, toma todas as que pode, as que não pode, chega em casa, espanca, né, Pois é, maridos que tem isso batem, também. né, batem na esposa, agridem e tal. E aí, como que você, sendo um cachaceiro, vai sentar com outro ébrio, né, para poder tratar a respeito de dizer para ele que ele não pode beber, porque senão ele vai acabar com a família dele e tal. Então, eu acho que a sobriedade, né, é justamente nesse sentido. No caso deste pastor que fez essa pergunta, eu o conheço. Eu conheço e eu sei exatamente por que ele fez essa pergunta aqui. Nós passamos alguns anos, né, Natal juntos, a nossa família com a família dele. Hoje ele se mudou para uma outra cidade. Ele já morava em outra cidade, mas agora ele foi para mais longe. Então nós não tivemos mais essa condição. Mas eu conheço e eu entendo por que ele fez essa pergunta. E, de fato, a Assembleia de Deus não aceita, né? Não é recomendado. Eu Chamar a achei... igreja... Sim, pode falar. Não, é que eu... vai tomar tempo aí. Eu ia contar um caso aí de uma live que eu fiz essa semana aí. Eu achei engraçado, mas acho que é melhor não. Tá bom. Chamar a igreja para fazer uma oração específica, né? Fazer um apelo, convidar os irmãos para fazer uma oração específica pela família, pelos enfermos e etc. e tal. A pergunta que nos faz aqui o irmão Eliazar é se está errado usar esses termos. Bom, pastor, eu não sei se o irmão entendeu a pergunta como eu. Eu não vejo nenhum problema. Eu não sei se o irmão entendeu alguma coisa além do que eu, mas eu, para mim, não vejo nenhuma dificuldade, né? A oração específica pela família, pelos enfermos, não vejo nada de errado, né? Até porque a oração pode muito em seus efeitos, né? Sim, são orações específicas. A Bíblia manda orar mesmo. E nós devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelos que estão em iminência, diz São Paulo, orar sem cessar e tal. Então, quer dizer, orar pela família, pelos enfermos, Tiago diz, né? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Também podemos orar com imposição de mãos, mas podemos orar à distância também. Jesus falou, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem ao Pai, isso lhe será feito, né? Então, quer dizer, você pode orar pelas pessoas. Abraão intercedeu por Ló, que estava lá na região de Sodoma e Gomorra. Abraão orou por ele, né? Que era a família dele, parte da família. Então, nós podemos orar pelos familiares, podemos orar pelos enfermos. Não vejo nenhuma dificuldade. Então, eu nem vou tomar muito tempo com essa pergunta. Eu acho que a gente valoriza a pergunta de todos, mas eu acho que essa questão não vejo dificuldade. Realmente devemos orar, podemos e devemos. Não vejo nenhum tipo de erro. Agora aí o pastor Jodiel fala da questão da oração forte. Pois é, aí a gente já vê uma dificuldade, porque veja, não é a oração que é forte é o Senhor, né? Então devemos ter cuidado também com essas ênfases que às vezes acaba esbarrando no misticismo, né? Não, a oração forte tal, e não sei o quê. Não, Jesus é forte, Jesus é o que realiza, Deus é forte, né? Nós oramos, claro que orar também não é tão fácil, né? Alguém pensa que orar é só abrir a boca e sair falando. Eu acho interessante que o Senhor Jesus, ele nunca ensinou, pelo menos de maneira formal, assim, eu não vejo Jesus ensinando a pregar. Ele ensinou a pregar pelo exemplo. Fazendo, né? Isso. Fazendo. Agora, ele nunca apresentou uma lição, assim, digamos, sobre a pregação. Agora, sobre a oração, ele deixou a oração modelo do Pai Nosso. Ele disse, vós orareis assim. Então, ele explicou. Então, orar, a pessoa tem que aprender a orar corretamente.
E nesse caso aí, orar pela família, pelos enfermos, está dentro do que nós chamamos de intercessão. Existem pelo menos 4 tipos de oração, que são, assim como o altar do incenso, né, se queimava, no altar do incenso se queimava o incenso, que era um composto aromático, diz a Bíblia, formado por 4 especiarias, né, estoraque, onixa, gálbano e o incenso puro, o incenso propriamente dito. Essas 4 especiarias misturadas formavam um composto, né, estoraque, onixa, gálbano e o incenso propriamente dito. Esse composto, né, era colocado sobre o altar, ateava-se fogo e subia aquela fumaça. E o salmista é interessante, ele disse, suba a minha oração perante ti como incenso. E lá em Apocalipse 5 também diz que o incenso é a oração dos santos, ou seja, representa a oração dos santos. Então, se o incenso, que representa a oração, era um composto formado por estoraque, onixa, gálbano e incenso, 4 especiarias, e isso tem uma aplicação interessante, porque no Novo Testamento, especialmente, nós aprendemos que há 4 tipos de oração. Existe a adoração, existe ações de graça, existe intercessão e a súplica pessoal. Então, esses 4 tipos de oração, inclusive a gente encontra na oração do Pai Nosso, né? Adoração, ações de graça, intercessão e também a súplica pessoal. Na adoração, a gente adora Deus, a gente reconhece a nossa pequenez e, ao mesmo tempo, a grandeza de Deus. Isso é adoração. Adoração tem a ver com prostração. E o que deve estar prostrado, sobretudo, é o nosso coração, mais do que os joelhos. Então, coração prostrado na presença de Deus, como o salmista disse no Salmo 57, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Então, adoração. Adoração e louvor, né? Que são 2 coisas diferentes, mas estão interligadas. Adoração e louvor. Aí você tem ações de graça, que é quando você agradece. Graças te dou, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela minha salvação, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo ar que eu respiro, pela vida. É ações de graça. A intercessão é o caso aqui, e da pergunta do irmão. Interceder pela família, interceder pelos enfermos, interceder até pelos inimigos. Isso é intercessão. E aí vem a súplica pessoal, quando você ora, pede por si mesmo. Na oração do Pai Nosso, pode observar que ela começa com adoração. Jesus falou, orareis assim, Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse santificado seja o teu nome significa que você está reconhecendo a Deus, você está adorando a Deus, você está louvando a Deus, né? Venha o teu reino, você está submetendo-se à vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a petição, olha que interessante. Tem a parte também, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí está implícita também a questão da intercessão, e você vê depois a súplica pessoal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não começa com o pão nosso de cada dia nos dá hoje, começa com o reconhecimento de que Deus é santo, adorando a Deus. Então, eu acabei abrindo aqui um pouco, mas a questão é só para responder ao nosso irmão que orar pela família e pelos enfermos é sempre bom, não é? Então, eu vivi uma experiência diferente no culto domingo passado aqui. Né? O Júnior acabou de perguntar aí, pôr as mãos sobre todos é correto? Eu sempre tive o hábito de, quando se faz o apelo no culto, as pessoas vêm à frente, eu sempre tive o hábito de ir ali e fazer oração por alguém que, de repente, o Espírito Santo direcionasse, né, a fazer. Porém, com a pandemia, a gente entendeu que não seria, acho que não seria legal você chegar e ficar colocando a mão nas pessoas, né? E quando foi domingo, o pastor Ornelis pregou uma mensagem muito boa no culto aqui, e ele fez o apelo e pediu que a gente que estava ali, os obreiros, fosse orar pelos irmãos que estavam na frente. O Ornelis é aquele do violão, né? Isso, esse mesmo, né? Linho, né? Aí eu fiquei a meia distância, porque aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu vou lá e coloco a mão, às vezes a pessoa vai ficar meio assim, porque infelizmente as pessoas, a gente fica com medo, né? Se você colocar a mão, chegar a encostar e tal. E aí eu fiquei meio de longe, mas eu percebi que outros obreiros foram, até se abraçaram com alguns irmãos ali,
e tal, e oraram, e eu não fiquei à vontade. Mas, eu entendo assim, não é errado impor as mãos e tal, mas eu naquele momento ali, em função do momento, eu não fiquei à vontade em colocar as mãos por causa da situação de pandemia, de surto que está vendo, enfim, só por isso. E assim, de modo geral, se o irmão até me permitir, já que é uma aula, a gente acho que é interessante abordar também isso. Essa questão de impor as mãos, muita gente fica receoso, porque Paulo disse, né, não, que nós não devemos impor as mãos precipitadamente. Precipitadamente. Só que ali ele falava da consagração de obreiros, né? Não era questão da oração, porque sobre oração, Jesus até falou, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, pegarão as serpentes, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, não é errado pôr as mãos, só que aí cabe aqui um cuidado, né? Assim como essa questão pandêmica trouxe essa cautela, também existe outro tipo de cautela. Você, se vai impor as mãos sobre alguém, não precisa exagerar, né? Põe a mão, se for o caso, levemente sobre a cabeça da pessoa, fazer uma oração. Não precisa pôr a mão, ficar passando a mão pelo corpo da pessoa, porque isso aí, mesmo que seja um homem fazendo isso com outro homem, já é estranho. Agora imagine se é uma pessoa do sexo oposto, tome cuidado. Até mesmo, eu ouvi uma vez um grande apologista, eu achei interessante que ele não teve vergonha de falar isso, ele falou publicamente, diante de um grande auditório. Eu estava participando de um evento no Nordeste, um grande evento, e convidaram um preletor chamado Josh McDowell. É um grande apologista, tem vários livros. E ele contou a história de que ele, na infância, ele foi abusado. Ele foi abusado por um homem que era muito próximo da família. Muito próximo, era um grande amigo da família, só que era um homem falso, que abusava dele na infância. E aquele homem, quando abusava do Josh McDowell, ele colocava a mão no ombro do menino, né? E passava a mão assim pelo ombro do menino antes. E quando os pais saíam, os pais confiavam tanto naquele homem que dizia, olha, fica aí com meu filho, nós vamos ali em tal lugar. E aí aquele homem vinha e colocava a mão no ombro do irmão Josh, falava assim, hoje nós vamos ficar juntos e tal. E ele foi abusado por muito tempo. E depois, quando ele foi salvo, de fato, que Deus o libertou, ele casou, tem uma família, tudo, tem filhos, o próprio filho dele é também um apologista, mas aquilo ficou na mente dele. E ele diz que ele tem um trauma. Apesar de ele estar liberto, ele se lembra de quando ele ia para frente, para a igreja orar, e quando ele dobrava o joelho e vinha um obreiro e colocava a mão no seu ombro, assim, e mexia com ele, aquele negócio, vinha aquela lembrança negativa na sua mente, né? Então, eu lembrei disso agora, por quê? Porque eu penso que não é nosso papel, quando vamos orar pelas pessoas, assim ser invasivos, né? Querer passar a mão no ombro. Não. Claro, às vezes tem um momento, se você conhece alguém, você dá um abraço na pessoa, porque nos nossos cultos pentecostais acontece muito isso. Não vejo problema nisso, né? O povo vai se abraça, sai rodando e tudo, né? Há uma liberdade para isso, né? Há uma liberdade concedida, né? Tacitamente. Mas agora, se alguém está lá de joelho dobrado, você vai orar, não precisa nada de espalhafatoso. Põe a mão levemente, porque às vezes a pessoa, ela quer ser tocada. Eu percebo isso. As pessoas precisam, às vezes precisam de um toque dessa natureza. Exatamente. Se você ora assim de longe, a pessoa está sentindo, mas quando você vai lá e põe um pequeno gesto, você encosta levemente a mão na cabeça da pessoa, isso aí é um ponto de contato. Isso aí estimula a fé da pessoa. Parece que não, mas é importante. Com certeza. Então cabe aqui essa palavra para a gente ter um equilíbrio, ter um cuidado, né? Até nessa questão de impor as mãos. Mas é certo, é correto, né? Tudo que é feito com moderação é válido, né? Muito bem. O Jefferson perguntou ali se tem deprecações na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões,
e ações de graça por todos os homens. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, a resposta ali do Jefferson, que perguntou sobre deprecações. Está aí, 1 Timóteo 2 e 1. Vamos prosseguir aqui, meu pastor. Obreiro e diácono, tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Tem diferença, porque obreiro é um termo geral, né? Quando você fala de obreiro, pode ser... O pastor é um obreiro. A rigor, todo crente que se preza é um obreiro. Todo crente. Ah, como assim? Eu não tenho carteirinha de obreiro? Não. O crente foi chamado para ser obreiro. Não importa se é homem ou mulher, não importa. É obreiro. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, já foi à cidade falar de Jesus, ela já começou a trabalhar. Então, todo cristão que se preza, ele é um obreiro. Agora, o diácono é um obreiro também, mas é um oficial. Né? Você tem que distinguir isso, o obreiro de maneira geral e o obreiro que é um oficial, que tem um ofício, que muitas vezes tem lá, ele é separado para aquele trabalho. Veja no caso, vamos citar o exemplo aqui da igreja primitiva. A igreja primitiva ela tinha muitos obreiros. Aliás, todo cristão, repito, ele é um obreiro. Ele está fazendo alguma coisa para Deus, o cristão que se preza. Só que houve a necessidade, por quê? Porque estava havendo uma contenda lá entre as mulheres, ali por causa do dinheiro que era dado como ajuda, né? Ali para os gregos e etc. Aquela questão que houve lá na igreja primitiva. E aí precisou que houvesse um cuidado com o dinheiro, e quem cuidava do dinheiro eram os apóstolos. Os apóstolos estavam acumulando ali as funções. Além de eles se dedicarem à palavra, à oração, eles também cuidavam das arrecadações para ajudar ali as viúvas, etc. Então, houve a necessidade de se escolher 7 homens para exercer o diaconato. Eles já eram obreiros, já havia outros obreiros, só que ali instituiu-se, nós sabemos depois, embora não apareça o termo diácono ali, mas ali foi quando se instituiu o diaconato na igreja. Então, o diaconato é um trabalho oficial, é um ofício. Então, tem diferença nesse sentido. O obreiro, ele pode ser um obreiro de acordo com a chamada dele, pode ser um obreiro da palavra, pode ser um obreiro que está lidando com atividade material da igreja e tal. É um obreiro. É um obreiro. Agora o diácono, ele é um obreiro também, que cuida geralmente do trabalho material da igreja, mas ele é um oficial. Maravilha. Pastor, vamos abrir um parênteses aqui para responder uma questão. No que diz respeito à oração, o Alessandro fez a pergunta que passou aí na nossa live. Pastor, em que a lua influencia? Na oração, isso? No que a lua influencia? Não sei, irmão. O irmão quer responder alguma coisa sobre isso? Eu não entendi muito. A lua não influencia em nada nessa questão de oração, né? Não tem. Se você está em comunhão com Deus, irmão, é céu aberto. Você pode orar, abra sua boca bem grande e clame a Deus, porque Ele ouve. Na verdade, alguém pensa que Deus não ouve. Na verdade, Ele ouve todas as orações. Às vezes, a sensação de não ouvir a oração diz porque ou está ligado ao fato da resposta àquilo que se pede não ser imediato. Aí a gente tem aquela sensação de que Deus não ouve, mas Ele ouve a nossa oração desde que estejamos em comunhão com Ele. Porque Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Então, se você está em comunhão com Deus, fique certo que Ele ouve. O fato é que existem petições, não é? Deprecações, pedidos que demoram um pouco mais para serem respondidos de forma positiva, ou ainda que seja de forma negativa, porque a resposta de Deus à nossa oração pode ser positiva, pode ser negativa, e pode ser no sentido de um silêncio, dando a conotação de que você deve esperar um pouco mais. E aí? Mas a lua não interfere na oração, não, meu irmão. Pode estar lua cheia, lua minguante, lua crescente, do jeito que for, ore.
Eu acho que tem a ver mais com o corte de cabelo isso aí, né? Mas eu acho que não. O meu pai, quando ele era carequinha, né? Aí ele seguia essa da lua. Eu não me recordo qual era a lua que ele. Aí ele ia sempre naquela lua, mas ele sempre continuou carequinha e tá carequinha. Não resolve muito. Não mudou. Agora, só uma questão aí que o irmão estava falando me veio à mente. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, estava num culto, e o pregador falou assim: irmão, às vezes a gente é fiel e teme a Deus, mas a gente ora, e mesmo assim Deus não responde. Eu fiquei pensando comigo, não. Se o crente é fiel, Deus sempre responde. Sempre responde. Sempre responde. Agora, tem que entender que Deus pode responder. Eu acho entender que tem coisa que a gente pede que Deus nunca vai dar. E tem 3 tipos de resposta. Deus pode falar sim, Deus pode falar não, ou Deus pode falar espere. E às vezes o próprio silêncio de Deus é uma resposta, né? Claro. O exemplo maior disso é Jó. Não é que Deus não está respondendo, Deus responde, porque a oração, a pessoa tem que entender que a oração, no caso do crente fiel, não é monólogo e é mais que diálogo, na verdade. É interessante, quando eu estava estudando sobre essa questão do discurso, né? E ali eu achei interessante que a professora falou que o monólogo, até o monólogo, ele é dialógico, né? Porque você fala com você mesmo, mas você está dialogando com você mesmo e tal. E só que acaba sendo um desabafo. Aí quando ela definiu o diálogo e depois a conversa, eu falei assim, olha que interessante, a oração não é diálogo, a oração é conversa, é mais que diálogo. Por quê? Porque o diálogo, você pode combinar, por exemplo, o diálogo pode ser uma entrevista em que as perguntas e respostas são combinadas. Olha, eu vou perguntar isso, você responde. Então é uma coisa mais mecânica. A conversa não, a conversa é espontânea. A oração, então, ela tem troca de turnos, né? São características da conversa. Na análise do discurso, né? A conversa, ela tem troca de turnos, a conversa, ela é espontânea, a conversa pressupõe que aqueles que estão conversando têm uma certa proximidade. Então, é o nosso caso. O crente, quando ele ora, ele não tem que pensar que ele está aqui, Deus está lá. Não. Deus está dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templos, nós somos morada do Espírito. E você tem que crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você parte dessa ideia firme, mente firmada em Deus, de que ele existe, de que ele é galardoador daqueles que o buscam, de que ele está com você, não tem dúvida, você está conversando com ele, assim como eu estou conversando com o pastor Hercules. Né? Então, Deus vai falar com você de alguma maneira, ou pela palavra, ou ele vai falar no seu interior. Então não existe esse negócio, Deus não responde, eu oro, mas Deus... Não, Deus responde. Talvez você que ainda não entendeu, mas Deus está falando com você. Deus fala com você. Deus não deixa nenhuma oração sem resposta, no caso do crente fiel. E só que a resposta pode ser sim, pode ser não, pode ser espere. Às vezes o que você quer agora ainda não chegou o tempo. Né? Então aguarde, espere em Deus, mas Deus sempre responde, independentemente da fase da lua. Né? Compactuo desse pensamento. Deus sempre responde. Sem dúvida. Muito bem. Quando a Bíblia fala em Timóteo, né, marido de uma só mulher, não está dizendo acerca do divórcio? Talvez seja interessante a gente ler. É um versículo bem curto, né? Acho que é 1 Timóteo 3 e 2, eu acho que é esse versículo, né? Está ali entre o versículo 1 e o 7 de 1 Timóteo 3, acho que é o 2. 1 Timóteo 3, Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Aí o texto segue, não é? O texto segue, e quando chega... Cadê?
Não dás a vinda, não cobiçosa, torpe ganância, guardando o mistério, estejam feios, primeiro depois sirvam, não é esse texto não, é esse É mesmo. logo no, é logo no início, marido É de uma 1 mulher. Timóteo 3:2, é o texto que eu É, li. é só essa frase, marido de uma mulher. Então, veja bem, o irmão está se referindo a isso, né? Marido de uma mulher. Isso. Ele pergunta se aí está falando do divórcio. Veja, eu vejo, na verdade, a frase é pequena, marido de uma mulher, mas se a gente. É interessante que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você lê qualquer versículo, mas você tem o todo da Bíblia em mente, que as pessoas, às vezes, elas querem fazer exegese só com o contexto imediato. Tem que ter cuidado com isso. Porque o contexto imediato, ele ajuda, mas você tem que ter. É igual essa semana aí, eu gosto de fazer, irmão, sabe que eu, às vezes eu faço umas postagens meio polêmicas, né? E essa semana eu coloquei lá o negócio do ladrão, né? Porque nós sempre, todos os pregadores assembleianos sempre falaram, o diabo não vem só roubar, matar e destruir. Só que agora tem um pessoal que diz, não, o ladrão ele não é o diabo. Tudo bem, ali é uma metáfora, né? A metáfora é impessoal, no caso ali, né? O ladrão não vem só roubar, matar e destruir. Aí a pessoa diz, o contexto mostra que o ladrão são os falsos pastores. Tudo bem, mas a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos. Isso é recente. Se você recuar um pouco mais até o capítulo 8, versículo 44, Jesus fala que o diabo, ele é homicida, ele é pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Então, o maior de todos os ladrões, o maior de todos os homicidas é o próprio diabo. E se a metáfora é impessoal, Jesus falou assim, o ladrão não vem só roubar, matar e destruir, ora, o diabo está incluso. O diabo é o modelo de todos os falsos pastores. Então não tem problema nenhum você dizer que o diabo vem sim para roubar, matar e destruir. Aqui nesse caso, eu vejo 4 ensinamentos embutidos, não só à luz do contexto imediato, mas à luz do que a Bíblia toda diz, porque a Bíblia é análoga. Então, o que eu vejo aí? Marido de uma mulher. Eu vejo, primeiro, que é desejável e conveniente, claro, que o ministro, porque a palavra é para ministro, seja casado, evidentemente, porque marido de uma mulher, então, é desejável que o ministro seja casado. Segundo, considerando o significado do casamento, biblicamente, e aí a Bíblia diz marido de uma mulher, então o casamento, segundo a palavra do Senhor, ele é monogâmico. Então, por esse versículo, a gente também pode afirmar que Deus condena a poligamia, marido de uma mulher, porque o ideal de Deus é a monogamia. Terceiro, o casamento, segundo a Bíblia, deve ser celebrado, porque se diz marido de uma mulher, e à luz da analogia da Bíblia, e aí diz marido de uma mulher também, diretamente. Então, o casamento, segundo a Bíblia, deve ser celebrado entre homem e mulher. Hétero. Paulo é heterossexual. Paulo não falou marido de uma mulher, mas depende da orientação da pessoa, se ela tem... Não. É taxativo, marido de uma mulher. É homem casado com mulher. Não tem espaço para outro tipo. Né? Hoje em dia estão fazendo concessões por aí, mas não é bíblico. E o principal ensinamento que eu vejo aí, que é o quarto que eu estou citando, é que no casamento deve haver fidelidade marital ou conjugal. Né? Então, marido de uma mulher pressupõe fidelidade. Agora, só um adendo aqui, considerando que a Bíblia explica a própria Bíblia. Aqui não está dizendo que você, uma vez que você casou com uma mulher, você nunca mais, não existe a possibilidade de você vir a casar com outra. Claro, existe, porque se a pessoa fica viúva, por exemplo, o homem e a mulher, é lícito casar novamente. E tem o caso do divórcio, que a gente já explicou aqui em outra ocasião, quando, de fato, o divórcio ocorre por um motivo justo, por uma excepcionalidade dentro daquilo que Jesus estabeleceu, e Paulo também, lá em 1 Timóteo, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, aí a gente já falou aqui. Agora,
a lição principal aí não tem a ver com divórcio, tem a ver com fidelidade, né? Respondendo diretamente, no caso do nosso irmão aí perguntou, é fidelidade, ou seja, você tem que ser fiel à pessoa com quem você está casada. Se você está casado com uma pessoa, você tem que respeitá-la, honrá-la, amá-la. Não pode, de maneira alguma, ser infiel. É esse o sentido. E também as outras lições que eu mencionei, que estão embutidas aí. E as horas já me mandam parar. Tá certo. Meu pastor, então, essa questão aí foi a questão levantada pelo Cristina Celismar Lourenço. E aí nós vamos ficar por aqui. Eu vou pedir aos irmãos que tirem um print da tela, que eu vou colocar agora aqui. Ó. Pronto. Tire um print, porque aqui tem os contatos para que você possa falar com o CETADV. Ainda que eu coloquei também aí, está fixado o meu telefone pessoal, WhatsApp, né? Para os irmãos poderem falar com a gente. Tire um print, que eu já vou dar um toquezinho aqui para vocês. Fechou. Olha, esse aqui também é lançamento do CETADV, curso para casais. O Lar Cristão e a Vida Conjugal. Material escrito pelo pastor João Antônio de Souza Filho. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Voltei. Inverteu. Inverti. Muito bem. Informar para os irmãos que nós iniciamos na segunda-feira a nossa promoção da Black Friday, que diz respeito aos cursos ministeriais do CETADV. Esse que eu acabei de mostrar, não é? O Lar Cristão e a Vida Conjugal, que é um curso para casais. Não é? Deixa eu pegar aqui também, ó, o curso de CFO, curso para formação de obreiros. São cursos que você pode tanto formar turmas, como também pode fazer de forma individual. Curso de perguntas escatológicas, esse é o material do pastor Ciro, que no início nós mostramos aqui, que também agora está em espanhol. O curso para formação de educadores cristãos, esse material que o pastor Márcio Clauber, não é? Escreveu exclusivamente para o curso do CETADV. Deixa eu pegar ainda aqui o curso de formação de capelães. Esse também está na promoção da Black Friday. E ainda o curso para formação de jovens pentecostais. Esse também está na promoção. Lembrando que ainda nós temos um box, não é, de aplicação ministerial, que é esse aqui, ó. 4 cursos que você consegue por um preço especial. Curso para formação de obreiros, o curso de perguntas escatológicas, o curso de capelania e o curso de jovens pentecostais. Então aqui 4 cursos também por um preço bem especial. Você pode chamar no WhatsApp ou quando você tirou o print ali tem o nosso site. No site você já vai direto para as promoções. Qualquer dúvida, nos chamem, porque nós vamos estar aqui à disposição para atender os irmãos. Eu esqueci de mostrar aqui o Discipulado Cristão, que é um curso para os novos convertidos, para discipulado. O pessoal está pedindo para colocar de novo. Eu tirei print, eu vou colocar nos meus stories aí, tá bom? Só para... Fechou. Mas está aqui. Está aqui. Vamos lá, de volta aqui, ó. Tira o print, aí está. O WhatsApp que está aqui é o da Secretaria do CETADV, o telefone fixo, tem o site. No site você já vai entrar direto nas promoções. Logo na tela de abertura do site, você já tem o acesso direto às promoções da Black Friday, que vai até dia 30 de novembro. É só tirar o print, acesse aí. Se precisar de alguma orientação, pode nos chamar também aqui através do nosso WhatsApp, que é o que está fixado aqui nos comentários. Pastor Ciro, nós vamos encerrar, olha só. Para a próxima aula, nós vamos estar encerrando, na próxima aula, nós vamos encerrar esta série de práticas eclesiásticas, usos e costumes. O véu hoje não estaria relacionado com o cabelo? Sobre o famoso jejum de Daniel que virou febre do Brasil, o que você acha sobre cortar as pontas do cabelo? Submissão seria uma complementariedade? É um caminhar junto no propósito? Paulo fala de Melquisedeque. O que dizer da arqueologia bíblica? É pecado o crente fazer vasectomia? Eu fiz. Pastores, os senhores acham que estamos vendo pessoas que estão no púlpito e dizem eu profetizo? E a última, o que a Bíblia realmente fala sobre o pastoreio feminino? Essa questão nós já vamos deixar ela fora, porque nós já respondemos quando nós iniciamos esta série na nossa aula número 132. Tem a resposta a respeito do pastoreio feminino. E você pode acessar aqui pelo Instagram.
ou ainda no nosso canal CETADB no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva em nosso canal no YouTube, CETADB, não é? E se não se inscreveu no canal do Pastor Ciro, faça a mesma coisa, Ciro Zibord, e manda bala. Se inscreva, ativa os sininhos, as notificações e vamos crescer na graça e no conhecimento. Agora, tem uma pergunta boa aqui também que o irmão não leu, que acho que seria bom o irmão responder na semana que vem, se Deus quiser, que é aqui, ó. Como começou o CETADB? Já viu essa aí? Não vi. Tá naquela lista que o irmão me mandou. Tá na lista? Nessa aqui que eu tenho aqui, não tá aqui não. Mas nós podemos fazer a introdução. A gente faz a introdução, então, da próxima aula e a gente já faz essa apresentação para os irmãos. Até porque em fevereiro agora nós vamos completar 13. Podia ser 14, né? Para não ser 13. Mas vai ser 13 anos. Vai ser 13 anos, não vai ser 14. Pois é, né? Vamos completar 13 anos de atividade já com aproximadamente, eu até falei com a Eliane para ela me passar o valor, as quantidades atualizadas, mas certamente já superamos 45 mil alunos formados através do CETADB e nós só temos que louvar a Deus por podermos contribuir com a formação dos nossos amados irmãos. Dizer que cada um de vocês que estão com a gente aqui na live, vocês são pessoas importantes para a nossa vida, para o nosso ministério, porque, na verdade, aquilo que nós fazemos aqui é para vocês. Pastor Ciro, as suas considerações. Não, só agradecer, né? Privilégio a gente poder aqui estar toda quarta-feira interagindo com os irmãos. Eu agradeço a Deus e quero pedir que os irmãos continuem orando, né, pelo Brasil. A gente está vendo aí, quem acompanha as notícias, é interessante, né, que me parece que foi o Enéas, né? Lá no passado, o Enéas, as pessoas não davam muito ouvido ao que o Enéas falava, né? Meu nome é Enéas. Mas o Enéas falou uma coisa interessante no passado. Ele disse que ia chegar um tempo no Brasil em que as pessoas iam se preocupar, as pessoas iam estar mais atentas à política do que ao futebol, né? E me parece que estamos chegando nesse ponto. Em grande parte, porque, veja, eu não sou muito ligado mesmo, eu tenho minhas atividades, mas se eu falar para o irmão que até agora eu não vi, parece que amanhã tem jogo do Brasil, né? Mas eu não estou nem um pouco interessado, eu também não vi jogo nenhum aí. Estou falando com sinceridade. Eu sei como é. Mas eu estou interessado em outras coisas, nos assuntos. Amanhã, só para você ter uma ideia, amanhã nós não vamos poder ficar aberto aqui a partir de 3 da tarde, porque tem acordo sindical. Acordo sindical e a gente, porque está afiliado a sindicato de escolas, a gente tem que cumprir acordo sindical para não ter problema judicial, né? Então nós vamos encerrar as nossas atividades amanhã e por volta de 15 horas, entre 15 e 15h30, a gente encerra, porque tem que encerrar. Não. Então veja a situação. Não, e a gente respeita a questão, quem quer acompanhar aí, é até uma questão, muita gente vê isso até como uma questão patriótica, né? O Brasil e tal. Mas é que a questão no Brasil, ela está tão complicada aí, o Brasil está, os assuntos aí estão em polvorosa, como se diz, né? Com certeza. E, então, vamos orar, né, para Deus ter misericórdia aí da nossa nação. Mas Deus abençoe, pastor Rex. Um prazer participar de mais essa live. Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane, nossa vice-diretora aí do CETADB, e todos os nossos queridos irmãos e amigos aí de Apucarana. Glória a Deus. Uma saudação aí também para o nosso querido pastor Acioli. Chegou de viagem ele. Ficou 18 dias fora. É o viajante de Deus, né? Maravilha. Mas já chegando. Hoje já teve reunião da convenção aqui da região, já esteve lá, deu posse para os eleitos, enfim. O Jailton perguntou aqui se usar barba é pecado, sim ou não. A nossa aula passada, a número 134, Jailton, tem essa resposta. Então você pode acessar aqui pelo Instagram ou no nosso canal no YouTube, CETADB. Procure lá, Sustenido 134. Sustenido atualmente não fala sustenido. Hashtag 134, faz a pesquisa no nosso canal, que você vai direto para a aula, nós respondemos essa questão, não é, na aula passada. Deixa eu ver aqui mais. A Eliana Fernandes diz que quer o curso. Eu já vou responder para ti aqui, Eliana, nos comentários. Na verdade, eu vou te mandar uma mensagem pelo direct a respeito do curso. O Moraes está mandando mais do que todo mundo. É desse jeito aí, mas vai chegar a hora dele.
Muito bem, então, meus irmãos. É isso aí. Pastor Ciro, Deus abençoe. Quarta-feira tem mais. Nós estamos aí prontos para servir a Deus com alegria no coração. Final de semana estamos na cidade de Barro, no Ceará, realizando uma formatura lá de mais um grupo de irmãos e irmãs que se formaram, né, no curso do CETAD. E nós vamos lá e voltamos cá. É um pé lá e outro cá. É rapidinho. Vapt-vupt. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Até quarta-feira que vem. Amém.